Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito eleitoral. Na verdade, a gente está em um período aí pré-eleitoral, vamos ter campanhas, candidaturas, e é bom que todos nós saibamos os nossos direitos e os nossos deveres também, inclusive de ir às urnas votar nos candidatos. E o entrevistado de hoje é o Dr. Arthur Rolo, que é especialista em direito eleitoral. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Prazer estar aqui com você e com os amigos da Web TV São Caetano. Obrigado, doutor. Doutor, vamos falar um pouquinho do mês de julho. Parece que tem algumas modificações ou alguns prazos que se iniciam agora no mês de julho para os candidatos. Explica pra gente. Na verdade, tudo começa em junho, de 10 a 30 de junho são as convenções partidárias, e a partir de julho, de 1º a 5 de julho, tem o prazo para registro dos candidatos, 6 e 7 para aqueles candidatos que não tiveram o registro feito pelo partido ou pela coligação, para eles sozinhos requererem o registro de candidatura, e a partir de 6 de julho começa a propaganda eleitoral, e aí é aquele período de festa da democracia, que você vê carro de som, que você vê cavalete, e aí as pessoas ficam, eu quero andar na calçada, o cavalete atrapalha, eu quero ficar em casa sossegado, vem o carro de som e atrapalha, mas na verdade isso tudo faz parte da festa da democracia, e é um período curto, é um período que vai de 6 de julho até a véspera da eleição, lembrando que no dia da eleição é impossível a propaganda eleitoral, configura inclusive crime de boca de urna. Então, julho fica caracterizado, o mês de julho, como o período de registro das candidaturas, o período de registro dos candidatos e o período de início da propaganda eleitoral. A gente vai começar, a partir de agora, a ver a propaganda eleitoral nas ruas. E a propaganda, acho que é o tema mais interessante para a gente debater, porque muitas vezes as pessoas questionam, o cavalete na rua, a faixa, antigamente tinha faixas nos postes e tudo mais, e também tem a propaganda eleitoral na televisão. A partir de que momento começa isso? E também é interessante a gente entender mais ou menos como funciona, porque a gente vê partidos com muito tempo na televisão e outros partidos nem tanto. Como é que funciona, doutor? Explica pra gente. Não, o tempo de televisão ele é atribuído segundo a representação no Congresso Nacional, então segundo o número de deputados federais que cada partido tem. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, a internet, dá pra gente buscar informações, não só ficar refém das propagandas que são feitas na televisão, que são todas maravilhosas, eles conseguem vender muito bem um candidato, mas é importante também que você procure a informação na internet, na própria justiça eleitoral, e aí você vai conseguir delimitar o seu voto de uma forma muito melhor. E a gente está falando um pouquinho sobre propaganda, doutor, e tem uma pergunta aqui do Ricardo de Santo André. Ele quer saber o seguinte: como podemos denunciar a boca de urna? E para ajudar, não existe uma maneira de punir aquele que joga seus panfletos na rua? Então, boca de urna é crime, como eu disse. Como denunciar? Quando a gente vai votar, normalmente a gente descobre a boca de urna quando a gente está chegando no local de votação, vem alguém, vem distribuir santinho, vem pedir o voto. Normalmente no colégio eleitoral, no local de realização das eleições, tem policiais militares que estão lá fazendo a segurança. O certo é chamar um policial militar e comunicar ao policial militar aquilo que está acontecendo de irregular. Às vezes também você se depara com um juiz, um promotor eleitoral que estão lá fiscalizando as eleições. Se também tiver um juiz, um promotor eleitoral, um representante da justiça eleitoral, você se dirige até eles e faz a denúncia, e eles têm que tomar a medida na hora. Mas na verdade o que a gente sabe, a experiência que a gente tem de anos anteriores, eu, por exemplo, já fiscalizando a eleição, uma vez eu fui reclamar para um juiz eleitoral que o cabo eleitoral do adversário estava fazendo boca de urna, e falei para o juiz falou, não posso fazer nada, se eu for prender todo mundo que está fazendo boca de urna, eu vou ter que lotar um ginásio. É verdade, tem juízes do interior que acabam enchendo o ginásio com quem está fazendo boca de urna, mas eu acho das duas, quer saber, eu não acho que o crime de boca de urna seja uma conduta grave a ponto de ser criminalizada. Mas, na verdade, a lei diz que é crime. Então, se a lei diz que é crime, todo mundo tem que tomar as providências e não deixar isso acontecer. Agora, o que fazer com aquele candidato que suja
o chão, porque existe um negócio que chama forração, um fenômeno que é a forração. O que acontece? Sobra material na véspera da eleição e aquele material, se ele não for utilizado, ele vai se perder. Então os candidatos costumam passar com carro, jogar, os cabos eleitorais jogam esse material para cima e no dia da eleição está o chão forrado. Por que isso acontece? Porque tem gente sem consciência política que pega o santinho no chão e vota na pessoa que está com o santinho no chão. Essa é a última pessoa que você deveria votar. Isso entope bueiro, isso polui a cidade, isso não é uma forma de propaganda lícita, isso é uma propaganda que é completamente errada, tanto do ponto de vista eleitoral como do ponto de vista urbanístico. Mas está lá porque tem gente que vota. Então, o que fazer em relação a esses candidatos que sujam o chão? Primeira coisa, não votar neles. Se eu decidir já o candidato que eu vou votar, se eu chegar no dia da eleição e tiver o santinho no chão, eu não voto nele, escolho um. Por isso que é bom você chegar no dia da eleição com 2 ou 3 candidatos para votar, porque se aquele sujar o chão, não vota nele, porque se o candidato começa pedindo voto, sujando a cidade dessa forma, é que ele não tem consciência do bem comum e não é um bom candidato. E não segue muito bem as regras, né? Não segue a lei. Um candidato que não respeita a lei já está começando muito mal. Doutor, um instrumento que se tornou muito forte nas eleições, na última eleição pelo menos, foram as redes sociais, a internet de um modo geral. Existe uma regulamentação diferenciada? Como é que o senhor vê a situação atual para essa nova eleição, para essa a eleição que se aproxima, a questão das redes sociais em específico? Então, redes sociais, a mudança que teve foi da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral começou a entender que a conversa no Twitter era uma conversa com seguidores e que não caracterizava a propaganda eleitoral antecipada. Então, eu posso dizer que eu sou candidato na minha rede social sem que isso seja considerado como propaganda antecipada. Agora, as regras em relação à internet são as mesmas da eleição anterior. O que é? Não pode propaganda paga na internet, não pode spam, não pode comprar mailing de empresas, não pode utilizar mailing de órgãos públicos, você pode fazer a propaganda na rede social do candidato, pode fazer a propaganda divulgando vídeos no YouTube, mas não pode fazer em propaganda em site de pessoa jurídica, em provedores de internet, aqueles portais de internet pagando, enfim, são basicamente essas regras. Na rede social é ampla a propaganda eleitoral e você pode utilizar plenamente isso é uma forma muito válida de propaganda eleitoral. Agora, um problema que aconteceu bastante aqui, principalmente na região do ABC e nas últimas eleições, foram as difamações através das redes sociais, né? Difamação, seja falada, seja escrita, seja na rede social, é crime de qualquer jeito. Então, hoje em dia as pessoas acham que estão anônimas na internet, mas a coisa mais fácil que é rastrear o IP. Então, esses crimes cometidos nas redes sociais, a tendência é que eles sejam, daqui para frente, cada vez mais punidos. Já está acontecendo, por exemplo, na eleição presidencial. Os candidatos a presidente já estão contratando escritórios especializados em internet para as campanhas eleitorais, justamente porque é uma preocupação muito grande a difamação nas redes sociais. Agora, falar bem do candidato, criticar o outro candidato sem xingar a mãe, sem xingar a família, sem falar coisas mentirosas, isso é possível na internet, faz parte da livre manifestação de pensamento lá do artigo 220 da Constituição Federal. Interessante. Doutor, tem uma pergunta do Reinaldo de Mauá, mais ou menos na linha do que a gente estava falando. Olá, muito interessante o assunto. Gostaria de saber, hoje em dia, com as TVs web, canais de vídeos no YouTube, Facebook, como fica a vida dos candidatos? Eles podem aparecer nesses vídeos, dar entrevistas na web, deixar o material exposto? Pode. Hoje em dia tem muito candidato que posta vídeo no YouTube e utiliza esses vídeos. Esses vídeos são uma forma bastante válida de propaganda eleitoral. Como o tempo no horário gratuito muitas vezes é curto, tem candidato que usa a aparição que ele faz no horário gratuito para
chamar o eleitor para o site de internet, para o veículo de internet. Em relação às TVs web, aqui como é o nosso caso, elas não têm a mesma restrição do rádio e da televisão, mas também elas não podem ser utilizadas para alavancar um determinado candidato. O candidato pode usar o YouTube, o candidato ele pode usar o Facebook, né? Agora um meio de comunicação regular, se ele for utilizado na propaganda, por exemplo, a TV web, se ela for utilizada na propaganda eleitoral, vai ferir aquele dispositivo que fala em propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica. A propaganda eleitoral só pode ser feita na internet em sites de pessoas físicas. Então, não pode haver o abuso. Agora, a TV web ela não está com aquelas mesmas proibições na televisão. Você pode entrevistar um candidato de um partido, entrevistar de outro, preservando a igualdade entre os candidatos, sem aquela neura da televisão e do rádio. Interessante, doutor. Bom, a produção está avisando aqui para a gente ir para um rápido intervalo. O assunto é bem interessante e várias perguntas ainda vêm por aí. Bom, vamos a um rápido intervalo. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Até logo. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está recebendo aqui o advogado Arthur Rolo, ele que é especialista em direito eleitoral. Estamos próximos às eleições, nada mais justo do que entender um pouquinho dos nossos direitos e deveres. E doutor, uma pergunta aqui é da Virgínia de São Caetano. Ela gostaria de saber do doutor Arthur sobre punições a candidatos que agem de forma irregular. São eficientes? Os julgamentos não demoram muito? É uma situação diferenciada da justiça comum. Então explica pra gente, doutor, qual o funcionamento desse procedimento. Virgínia, excelente a sua pergunta. A justiça eleitoral é uma justiça que funciona e funciona rápido. Em relação à justiça comum, à justiça criminal, a impressão que a grande maioria da população tem é que demora, e demora bastante mesmo, que não funciona, é que ela demora para funcionar, você acaba ficando com essa impressão. Justiça eleitoral é completamente diferente disso. A justiça eleitoral ela funciona e funciona rápido. Então, o que acontece? Por exemplo, candidato que compra voto, um dos exemplos mais comuns, infelizmente, a compra de voto. Aquele candidato que dá dinheiro para ter o voto do eleitor, aquele candidato que dá cesta básica para ter o voto do eleitor, aquele candidato que dá dentadura. Daniel, tem gente que dá dentadura em troca de voto. É um negócio absurdo, mas remédio é o que tem de monte aí pelo interior afora, dá remédio em troca de voto, atendimento de saúde em troca de voto, tem de tudo. Então, um candidato que faz isso, ele vai ser denunciado, vai ter um processo. Esse processo é um processo que corre muito rápido e que, a partir da decisão dizendo que ele comprou o voto, ele vai ter o registro de candidatura cassado. Se ele já tiver sido eleito, ele vai ter um mandato cassado e já vai sair da cadeira. Se ele for vereador, vai deixar de ser vereador. Se ele for prefeito, vai deixar de ser prefeito. Se for deputado, vai deixar de ser deputado. Se for governador, vai deixar de ser governador. E enquanto ele recorre, ele fica fora, a não ser que ele consiga uma liminar que é difícil de conseguir. Então, é uma justiça que funciona rápido. Os candidatos eles têm que concorrer em igualdade de condições. Aquele candidato que usa o dinheiro
para alavancar sua campanha, aquele candidato que usa o poder político para alavancar sua campanha, aquele candidato que usa os meios de comunicação social, principalmente rádio e televisão. Tem muito político dono de rádio, tem muito político dono de jornal. Se esse político utilizar um meio de comunicação para alavancar sua campanha, ele possivelmente, provavelmente, vai ter o seu mandato cassado, ele vai ganhar e não vai levar. Então é uma justiça que funciona rápido e muitos que estão fazendo coisa errada estão sendo caçados, aí o TRE que o diga. Bom, tá aí, fica a dica não só para o candidato, mas para o eleitor também. Se você se deparar com uma situação dessa, denuncie. Eu acho que isso é importante. Também é uma forma de você participar democraticamente do processo. Cidadania. Exatamente. Doutor, tem mais uma pergunta do Marcos, ele é de São Caetano, bairro Santa Maria. Ele faz um comentário de que as regras da propaganda eleitoral ficarão mais rígidas neste ano. E quer saber se o senhor acha que isso será benéfico para a decisão eleitoral no próximo pleito. Na verdade, o que aconteceu? Houve uma mini reforma eleitoral feita por uma lei que saiu com menos de um ano de anterioridade das eleições. E o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, na semana passada, decidiu que essa mini-reforma eleitoral não vai valer para as eleições agora de 2014. Então, essas regras mais rígidas que o nosso telespectador mencionou, elas só vão valer para 2016, não vão valer agora para 2014. Tem regras mais rígidas assim, por exemplo, tamanho do adesivo, não vai poder envelopar carro. Estão restringindo cada vez mais a propaganda eleitoral, uma coisa que eu acho ruim, porque quanto mais ampla a propaganda eleitoral, maior a informação que eu, enquanto eleitor, vou ter. Mas, por exemplo, um abuso que acontecia em cidades de interior, principalmente em pequenas cidades, ia lá o candidato e contratava todo mundo como cabo eleitoral. Então, uma cidade com, sei lá, 3 mil eleitores, o sujeito tinha 400 cabos eleitorais. O sujeito que tem 400 cabos eleitorais em um universo de 2 mil eleitores, ele está praticamente comprando o voto. Então, a legislação agora está restringindo o número de cabos eleitorais. Para cidades grandes, eu vou poder ter um número maior de cabos eleitorais. Para cidades pequenas, eu vou ter um limite máximo de cabos eleitorais. Eu não vou poder contratar a cidade inteira como cabo eleitoral, porque isso não é contratar como cabo eleitoral, isso, na verdade, é comprar voto. Então, essas regras, essas restrições vão valer só para 2016, não vão valer para agora, por enquanto. Isso foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral da quinta-feira passada. Interessante. Doutor, tem uma pergunta aqui, é do William de Santo André. Ele entra num caso em específico, em um caso concreto. O senhor fique à vontade, se entender por bem responder ou não, ou se pode falar sobre o assunto de uma forma mais genérica. Casos como o do ex-prefeito de Santo André, Aidan Ravin, que entrou na justiça por se sentir prejudicado durante a campanha, aí entre parênteses, quando adversários dispararam telemarketing durante a madrugada pedindo votos como se fosse ele. Tem como ter decisão favorável? Ele conseguiria anular a eleição e reassumir, ou isso é moroso? Na verdade, esse processo, eu não sei se ele terminou, em que situação que ele está, mas eu acho que ele não teve sucesso até agora. Pelo que eu acompanhei, ele não teve sucesso, e imagino até que já tenha terminado. Mas inspirado nesse caso do Aidan Ravin, em outros casos também do ABC, do Estado de São Paulo e do resto do Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, na última resolução, proibiu a propaganda eleitoral por telemarketing. Então, hoje, porque o que aconteceu? Eu não sei especificamente esse caso do Aidan Ravin, mas eu lembro de um caso, talvez até tenha sido esse, de soltarem um telemarketing pedindo voto para um determinado candidato de madrugada. 2, 3 horas da manhã. E, obviamente, que esse candidato foi prejudicado. Então, para acabar com esse tipo de artimanha, que infelizmente isso às vezes acontece, de um candidato fazer propaganda se fazendo passar pelo outro para prejudicar o outro, não para beneficiar, para prejudicar, para acabar com essa bandalheira, agora a resolução do TSE proíbe o telemarketing. O telemarketing está proibido. Então não vai poder mais ter esse tipo de estratégia
de um candidato para prejudicar o outro. Agora, em relação ao passado, provavelmente não vai ter maiores consequências, mas daqui para frente vira caso de polícia. Se houver um telemarketing como esse, é caso de polícia, de lavrar um boletim de ocorrência, etc. E é possível descobrir de onde partiu o telemarketing. Assim como você tem como identificar IP de computador, você tem como identificar de onde partiu o telemarketing também. Pode haver responsabilização criminal, inclusive. Foi algo que os candidatos criaram, né, doutor? Então a responsabilidade era um bom instrumento. Agora, diante dessa situação, a criatividade é imensa. E na internet existe muito disso também, de fazer propaganda eleitoral se fazendo passar por uma pessoa. Tanto é que a lei eleitoral pune a conduta de utilizar a internet para fazer propaganda simulando como se fosse de um determinado candidato e não sendo. Então, justamente por causa da criatividade dos políticos. Dos políticos, é interessante. Doutor, a questão das doações. Muita gente tem dúvida se as empresas podem fazer doações, vão continuar podendo, se só pessoa física. Como é que vai funcionar nessa próxima eleição? Por enquanto, para essa eleição, as pessoas jurídicas continuam podendo doar, mas é uma tendência para as eleições de 2016 acabar com doações de pessoas jurídicas. Por quê? Porque pessoa jurídica, empresa, não exerce cidadania. Quem exerce cidadania é a pessoa física, é o cidadão. Então, não tem por que a pessoa jurídica ter a participação no processo político da forma como vinha acontecendo. Agora, Daniel, uma coisa que me preocupa, estavam querendo limitar as doações de pessoas físicas a R$700. Aí eu acho absurdo, porque aí vai ter caixa 2, vai ter lavagem de dinheiro, vai ter de tudo. Então precisa tomar cuidado, porque o dinheiro, diz que o dinheiro é como a água, né? Se você tira o espaço, ele vai naturalmente abrindo seus espaços. Então, não quer dizer que proibindo a doação de pessoa jurídica que vai resolver o problema de caixa 2, vai resolver o problema do abuso do poder econômico nas eleições. Precisa tomar cuidado também, porque se restringir propaganda eleitoral, se restringir gasto de campanha, você vai beneficiar quem está no poder e os artistas que saem candidatos, como a gente vai ver muito. Olha, eu estava numa convenção ontem de um partido, eu vi tanto artista sendo candidato, e isso num partido eu vi mais de 10 artistas. Se cada partido, cada coligação lançar 10 artistas, a gente vai ver artista para tudo quanto é canto. Agora, aproveita para pegar o caderninho de autógrafo na campanha, que os artistas vão aparecer em tudo quanto é canto. Vamos fazer questão, né? Com certeza. Vai ser um momento de muita questão. Doutor, um assunto que é importante também, e que sempre está em pauta, são as explorações dos sindicatos. Um determinado candidato, sindicalista, utiliza do aparelho de som, do caminhão de som, dos panfletos dos sindicatos. Isso tem algum tipo de implicação? Doação de sindicato é vedada. O artigo 24 da Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições, veda doação de igreja, doação de sindicato, de concessionária de serviço público. Então, o sindicato não pode doar. Uma das formas do sindicato doar é emprestar o carro de som. Teve um candidato agora, semana passada, que foi cassado pelo TRE de São Paulo, porque utilizou o carro de som do sindicato na campanha. Então não pode usar o carro de som do sindicato, não pode usar carro de sindicato, não pode utilizar dinheiro do sindicato, não pode utilizar o salão do sindicato. Aqui no ABC teve uma situação interessante, que um sindicato ele alugava o seu salão para determinados candidatos fazerem lá o lançamento de suas candidaturas. Aí era de uns candidatos de um partido específico. Agora, quando os candidatos de outro partido queriam usar o espaço, não está disponível, não tem data. Isso é absurdo. Na verdade, não é alugado. Eles acabam emprestando, acabam simulando uma locação. Então, esse tipo de coisa a lei eleitoral veda, porque o sindicato ele recebe contribuição compulsória dos trabalhadores. O trabalhador não tem a opção de falar, eu não vou contribuir com o sindicato. A contribuição é compulsória. Então, vai dinheiro do bolso do trabalhador para o sindicato, não é para o sindicato ficar usando esse dinheiro na campanha. Entra pelo trabalhador e sai para a campanha. Não, a verba do sindicato é para iniciativas benéficas ao trabalhador e não para propaganda eleitoral.
Interessante. Doutor, tem mais uma pergunta da Rosana Castro de São Bernardo. Doutor, qual forma de denunciar a compra de votos? E aquela história de ficha limpa está funcionando ainda? Compra de voto, o caminho para denunciar é sempre o mesmo, né? O Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, tem no site do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais, existem lá formulários para denúncias online. Na página da Procuradoria Regional Eleitoral, tem formulário para denúncia online. Então, hoje em dia, com a internet, é muito fácil de fazer a denúncia. Faça a denúncia online, mas faça a denúncia com responsabilidade também. Então, dá para fazer a denúncia pela internet, dá para fazer a denúncia pessoalmente na Procuradoria Regional Eleitoral, ou em qualquer cartório eleitoral, ou para o juiz eleitoral, para o promotor eleitoral da sua cidade. A lei da ficha limpa está funcionando, sim. Agora nós vamos ter os registros de candidatura, muito candidato vai ser barrado pela lei da ficha limpa. Candidato que tem contas de gestão rejeitadas, que quando foi prefeito teve contas reprovadas, fica inelegível. Candidato que tem condenação criminal por tribunal, fica inelegível. Candidato que tem ação de improbidade administrativa julgada procedente em 2º grau em tribunal, fica inelegível e assim por diante. Então, está pegando, é uma lei que está sendo aplicada com todo rigor e que vai impedir muitos candidatos de serem, de continuarem suas propagandas eleitorais agora na próxima eleição. Muito interessante. E, doutora, a produção está avisando aqui que o programa está chegando ao fim. Tem um tempinho aí, se quiser se despedir do nosso público internauta, fique à vontade. Então, eu queria agradecer o convite, Daniel, agradecer a sua produção pelo convite, falar que é um prazer estar aqui falando de um tema tão importante como é o direito eleitoral, ainda mais agora em época de eleições. E queria dar um abraço para todos e recomendar o seguinte: temos eleições aí, as eleições são a oportunidade que nós temos de mudar o quadro. Se a gente não está gostando, vamos lá, vamos votar com consciência, pesquisar as informações na internet, pesquisar as informações nos sites da Justiça Eleitoral e votar com consciência, isso é o mais importante. Doutor, mais uma vez obrigado a todos que participaram do programa. A entrevista foi super bacana, teve muita informação, o doutor realmente esbanja conhecimento e fez o programa engrandecer um pouquinho mais. O programa Dias Melhores fica por aqui, o Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Até mais.